Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. É um prazer estar aqui com você mais uma vez e o meu coração transborda de alegria ao ver cada curtida, cada comentário seu aqui, né, compartilhamento. Isso faz com que outras pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você uma experiência, tá? E essa experiência veio de Abacuque 2:2. Está escrito aqui. Primeiro eu quero ler esse versículo antes de contar, né, toda a minha experiência. Abacuque 2:2 diz: Então Yahvé me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. E olha só o que diz aqui no estudo. Só um minutinho. Ai, gente. Aqui não tem a explicação. Enfim. Vou ler novamente o versículo, tá? Escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Ano passado, no início do ano passado de 2025, eu fiquei meditando muito nessa palavra e também pregações que citaram esse versículo, falando que é pra gente anotar aquilo que você tem buscado tanto no Senhor, que você tem orado, colocando diante de Deus, anotar também seus planos, coloque num papel, sabe, com clareza, com detalhes, detalhado daquilo que você tem vontade de viver. Pouco tempo comecei a estudar neurociência e a neurociência também ensina, né, a gente visualizar, né, fazer um mapa dos sonhos, colocar o que você tem vontade de viver esse ano, o que você tem vontade de fazer, quais são os seus sonhos, coloca ali no quadro, né, recorta, faz uma imagem, recorta e cola lá. Eu quero uma casa assim, tal jeito, você vai e coloca lá. Quero viajar para tal lugar e você vai colocando os detalhes, tá? E aí, eu estudando isso, mais a palavra de Deus, né? Que eu já havia meditado nessa palavra há muito tempo. Eu falei assim, meu Deus, que interessante. Li a Bíblia várias vezes e nunca me atentei assim, nunca aprofundei nesse versículo. E aí, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a anotar aqui o meu caderninho de oração. Tá vendo aqui, o caderno de oração? E comecei a anotar as minhas orações, né, todas as orações eu anoto aqui, né, gente? Tipo assim, todo dia? Não é assim. Mas algo assim mais específico, sabe? Que eu preciso do direcionamento de Deus, de uma resposta de Deus, do mover de Deus, eu anoto aqui. E eu também coloco as minhas experiências aqui. E esse caderno é desde 2025. Então, como é um caderno com bastante folhas, eu ainda estou usando ele agora em 2026. Confesso que esse ano de 2026 ainda não usei ele muito também, né, gente? O ano começou pouco tempo, né? Tem 2 meses ainda que o mês começou. Então, eu coloco aqui, olha, perguntas para Deus, algo que muito específico que eu pergunto para Deus, e eu oro, passo dias orando, buscando ao Senhor para saber a resposta. Então, eu anoto aqui, né? Também coloco as minhas experiências de jejum que eu tenho com Deus, anotações de jejum, aquilo que Deus tem falado comigo em determinadas vezes pregação ou alguma situação, enfim, tudo eu anoto aqui. E aí, isso me incentivou muito. Eu vi a Camila Vieira também contando, né, que ela tem um caderninho de oração, onde ela tem as experiências com Deus, tá tudo anotado. Então, isso mexeu muito comigo, porque eu vou passar a fazer isso. E olha só que interessante. Isso me fez aproximar ainda mais de Deus. E tem coisas que a gente vive, por exemplo, ano passado, passei por algumas coisas que até hoje eu lembro, mas tem coisas que
a gente acaba esquecendo, não é culpa sua, é normal do ser humano você esquecer algumas coisas. Então, por isso que eu penso aqui também, nesse versículo, quando Deus pede para Abacuque anotar nas tábuas, né, escrever a visão, sabe? Primeiro, para não esquecer, e segundo, Deus pede para a gente anotar, para a gente visualizar. Isso vai, na neurociência, aqui quando você passa a visualizar, imaginar, o seu cérebro vai criando caminhos para que você conquiste isso, sabe? Para que você alcance essa conquista. E a palavra de Deus diz também que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve, quanto mais você visualiza aquilo, sua fé vai aumentando. E a palavra de Deus também diz em Hebreus 1 sobre a fé. A fé é aquilo que a gente espera, mesmo a gente não vendo, acontece. A fé move montanhas, sabe? Então a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Hebreus 11:1. E aí, olha só, esses dias eu estava orando por algo específico. Eu falei assim, eu vou anotar aqui. Eu preciso muito de uma resposta do Senhor. Preciso muito da direção de Deus. Eu não quero errar, não quero tomar a decisão errada. Eu preciso que Deus me dê clareza sobre essa situação, né? Sobre o que eu tô orando. Estou de jejum, tô fazendo um propósito de jejum e oração. E anotei aqui, sabe? E aí, quando eu peguei o caderno para poder anotar, eu folheei, sabe? Comecei a folhear e falei assim, nossa, eu quero ver o que tá escrito aqui, as coisas passadas. E aí eu fui ler, gente. Tem orações aqui, igual essa parte aqui que tá em branco, aqui tá aqui, ó, perguntas para Deus. Aí eu faço a pergunta para Deus e aí eu passo dias orando. Aí quando Deus me responde, eu venho e coloco aqui. Só que por incrível que pareça, ainda eu não recebi uma resposta ainda dessa oração que eu fiz dia 17/3/2025, olha só. Então, 17/3, até hoje eu não recebi a resposta. E aí, coloquei aqui reflexão de março, tudo que eu vivi no mês de março do ano passado, sabe? Tive experiências com Deus, eu anoto tudo aqui. E isso, da gente anotar, a gente lembra tudo aquilo que Deus fez pra gente. Sabe, quando você pensa em desistir, quando você pensa em desanimar, acha que Deus não vai mais te responder, que não vai, né, que não vai ter mais experiências com o Senhor, é só você folhear aqui. Se você pensa e também acha que Deus esqueceu de você, se você tiver anotado tudo aquilo que você viveu com Deus, suas experiências com Deus, sua fé vai ser renovada. Só olha, Deus me salvou dessa situação, Ele vai me salvar de novo nessa. Não sei o dia, não sei a hora, mas Ele vai me livrar. Igual essa pergunta que eu coloquei aqui, foi dia 17/3/2025. Eu confesso que eu nem estava lembrando disso mais. E o que eu perguntei para Deus aqui, olha só que interessante. Isso me veio aqui agora, o Espírito Santo me trouxe aqui agora, nesse momento, gravando esse vídeo. O que eu anotei aqui, gente, é o que eu tô orando agora, novamente. E eu nem lembrava que eu coloquei essa anotação aqui. E é a mesma causa, ou seja, já tem quase um ano, 17/3/2025. Mas eu tenho muito fé que não é à toa que eu tô orando por isso agora. Eu acredito que agora é o momento que Deus vai me trazer clareza, vai me dar resposta, sabe? Eu já amadureci mais dessa data pra cá. Então, assim, tudo é no tempo de Deus. Olha, já se passou quase um ano. E agora, novamente, estou orando, porque aquilo que eu anotei nem estava nem lembrando. E eu tive experiências com Deus aqui, gente. Eu não vou ler nem nada, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas no mês de abril, eu orei por um pedido que eu queria mudar de casa. Isso aqui eu vou até contar. Algo que emocionou muito. No mês de abril, se eu não me engano, eu fiz uma oração no mês de abril. Anotei com detalhes. Teve um dia que eu cheguei do culto e a minha casa, onde eu morava, era muito longe da igreja, muito longe. E
tinha uns vizinhos lá que só Jesus na causa. E também do lado tinha um galpão, assim, de eventos, de festas, né? E aí eu falei assim, meu Deus, eu não quero morar aqui mais. É muito longe da igreja, esses vizinhos são muito barraqueiros, sabe? Não causava confusão comigo, mas era muito grudado, então eles eram muito assim, sabe? Então, tipo assim, não tava me sentindo em paz ali mais. E também por causa que era do lado desse galpão de eventos, e aí meu Deus, quando tinha festa, gente, eu não escutava nem a televisão dentro de casa. O barulho era intenso, enfim. Aí eu fui nesse dia, eu cheguei da igreja, né, que era longe, falei assim, nossa Deus, demorei tanto tempo pra poder chegar aqui em casa. E aí, aquela coisa toda, assim, meu Deus, eu quero morar mais perto da igreja, eu quero morar mais perto de escola, enfim, quero morar mais perto ali, né, mais no meio da cidade. Isso foi em abril. E aí eu fui orando, anotei aqui tudo com detalhes, gente, o jeito que eu queria a casa. Eu, resumindo aqui, tá, que eu não vou ler tudo, mas eu coloquei que eu queria sair da casa, né, expliquei pro Senhor que eu queria morar mais perto, mais próximo à igreja, mais perto da escola, supermercado, né, queria alugar direto com o dono, não queria alugar pelo meu imobiliário, porque, enfim, aqui é só Jesus na causa. Então, assim, eu queria alugar direto com o dono e um lugar que me trouxesse paz, sabe? Coloquei tudo detalhado, isso foi no mês de abril. Aí, passou abril, o mês todo de abril, teve respostas no mês de abril também, experiências com Deus, respostas de outras orações, eu fui, anotei, e foi passando o mês de abril, foi passando, passou o mês de maio, agradeci pelo mês de abril e por aí foi. E aí, gente, quando chegou no mês de junho, olha pra você ver, eu passando aqui perto de onde eu moro, fui fazer a feira, né, porque o mercado é aqui do lado, então eu morava bem mais pra lá, bem mais distante. Só que aí eu passava aqui perto, né, desse prédio sempre. Aí eu passei aqui perto, tava escrito uma placa de alugar. Aí eu falei assim, nossa, meu Deus, tá alugando. Só que eu falei assim, meu Deus, só que agora, como que a gente vai sair da outra casa e vir pra cá imediatamente, né? Porque ia ter os custos, né, da mudança. Eu tive que pagar a multa também lá da outra casa, porque eu quebrei o contrato. É obrigatório ficar 1 ano e eu saí antes de 1 ano, então eu tive que pagar essa multa, né? Enfim, aí eu falei assim, meu Deus, aonde que eu vou tirar tanto dinheiro pra esses gastos, tudo? Porque aonde eu moro aqui é um lugar muito procurado, sabe? Então, rapidamente ia alugar aqui. Aí eu falei assim, meu Deus, seria bom demais, né? Se a gente tivesse morar aqui e tal, mas eu sei que logo alguém já vai alugar, porque aqui é um lugar que todo mundo deseja morar, que é perto de tudo. Enfim, só que a gente ficou com isso na cabeça. Eu falei assim, não, meu Deus, pro Senhor nada é impossível, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. E fui orando. E aí, gente, pra resumir, porque senão vai ficar muito longo. Meu marido ele conseguiu o dinheiro, ele fez um adiantamento lá, sabe? No trabalho dele, ele conseguiu um adiantamento, a gente orou muito ao Senhor, esperou a resposta de Deus também. A gente não se deu por vencido, a gente não... O problema tava assim, sabe? Tipo, parecia que era maior do que... do que tudo. Só que a gente não, assim, não, o nosso Deus é maior do que essa situação. Deus é Deus, Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele faz o impossível acontecer. Então a gente correu atrás, meu marido correu atrás. Só que ele não conseguiu esse dinheiro, esse adiantamento na mesma hora, sabe? A gente... ele fez o pedido e teve que esperar. E aí nesse tempo de espera, a gente ficou orando, mas eu tava sentindo no meu espírito que já era nosso. Aqui já era nosso, que
ninguém ia alugar além de nós. E aí, nesse meio tempo que a gente ficou orando, que ele fez o pedido, a gente marcou com a proprietária, a gente veio aqui visitar. Já que a gente é tão louco, a gente veio visitar que a gente nem sabia se a gente ia, tipo assim, não tava nada certo ainda que a gente ia ficar aqui, mas pela fé, com os olhos da fé, a gente veio aqui, olhou, a gente gostou, sabe? Profetizou assim. E aí a proprietária falou assim: ah, então, eu não vou poder segurar pra vocês. O que vier aqui e fechar comigo, eu vou fechar. Eu falei assim: não, tranquilo, beleza. Eu entendo, pode fechar com quem aparecer. E a gente foi. Aí eu falei assim: não, essa casa é nossa, esse apartamento vai ser nosso, a gente vai morar aqui. E aí eu profetizava do lado aqui, a escola onde da minha filha que ela estuda agora. Eu passava aqui, profetizava que Daphne vai estudar nessa escola. Então é aqui que ela vai estudar do lado de casa, porque a gente não tem carro, né, gente? Então, quando a gente mora perto de tudo, facilita muito pra gente. Então tem o mercado aqui do lado, tem a escola, tem tudo perto. E aí nesse meio tempo, aí quando chegou meia-noite, gente, de domingo para segunda, se eu não me engano, a resposta chegou. Que a gente tinha conseguido o valor do que a gente precisava para poder resolver as questões da mudança, multa de quebra de contrato, tudo. A gente recebeu a resposta daquele momento. Sabe, eu tô resumindo aqui, mas eu quero te encorajar. Como é importante anotar. Então eu anotei tudo aqui. 16 de abril, os detalhes que eu queria, sabe? E a casa apareceu do jeito que eu queria, direto com o dono, não foi no imobiliário. Moro perto de tudo, para a honra e glória do Senhor, sabe? Ah, não tô falando isso, gente, eu quero mostrar para vocês o poder de Deus, o poder da oração, que Deus cuida de detalhes, sabe? Não é não é uma barganha com Deus, nada disso, mas o que é importante para você é importante para Deus, de acordo com a vontade dele para nós. Sabe? Aí quando chegou no mês de junho, eu lembrei dessa oração que eu fiz no mês de abril, os detalhes da oração. Olha como que é importante você anotar, ser específico com Deus, porque se você for uma pessoa confusa, se você não sabe nem o que você quer, como se você quer que Deus te abençoe, se você nem sabe o que quer? Cada hora você pensa uma coisa, cada hora você quer uma coisa, como é que Deus vai se mover? Tipo assim, eu nem sei como que eu vou ajudar ela se ela não quer, nem ela sabe o que ela quer, sabe? Então, tipo assim, então Deus fica esperando o nosso posicionamento. Então, quando você não tem, você tá confuso, não sabe o que decidir, peça a Deus orientação, clareza, né? A palavra do Senhor diz em Salmos, né? Que Ele vai nos instruir, Ele vai nos mostrar o caminho, cuidar de nós e nos direcionar. Esqueci o capítulo agora, mas lá em Salmos diz, né? O versículo que Ele vai nos instruir, vai nos aconselhar e mostrar o caminho que nos deve seguir. Mas quando você tem um sonho, um desejo, seja específico com Deus, anota tudo direitinho. Se for da vontade dele, ele vai realizar o desejo do seu coração conforme a sua fé. Eu tive muita fé, gente. Quando eu anotei no mês de abril do ano passado essa oração, eu estava com muita fé, sabe? E estava confiante que eu não sabia que ia acontecer tão rápido. Eu fiz a oração no mês de abril e ia acontecer no mês de junho. Não sabia que ia ser tão rápido assim, sabe? Continuei orando, mas aconteceu no tempo de Deus. Poderia ter demorado. Eu entreguei para o Senhor, falei: Deus, tá aqui. Quando for o tempo do Senhor, eu sair daqui, amém, glória a Deus, sabe? Não fiquei murmurando, não fiquei reclamando. É um conselho que eu te dou. Quanto mais a gente murmura, mais a gente reclama, mais a gente afasta os milagres e as bênçãos de Deus para nossas vidas. Então, quando você ser específico em algo e orar em algo, não fica reclamando da sua situação atual, sabe? Seja grata a todo momento, em tudo dai graças. Ai, Mari, mas eu tô passando por um momento tão difícil, tô passando por enfermidade, passando por luta. Não fica reclamando, não fique murmurando, porque a situação, em vez de melhorar, vai piorar. Até as pessoas que estão em sua volta vão querer afastar de você por causa da murmuração. Então não murmure, fica grata ao Senhor a todo momento, seja grato, viva um dia de cada vez, descansa no Senhor que mais Ele fará. E foi assim que eu fiz. Aí quando chegou no mês de junho,
Eu anotei aqui, olha, agradecendo a Deus pelo mês de junho. E aí eu fui, agradeci ao Senhor, por essa experiência que eu tive com Ele, com tudo que aconteceu em relação a essa mudança. E hoje também a Daphne, ela estuda do lado da escola que eu profetizei e declarei. Nesse meio tempo, antes da Daphne estudar lá, ela estudou em outra escola, porque eu não conseguia vaga nessa escola de jeito nenhum, gente, não conseguia. Mas, como a palavra tem poder, e eu sempre falo aqui nos meus vídeos, o poder da palavra, o poder de declarar a palavra de Deus, a Bíblia mesmo nos ensina, né, nos incentiva a declarar a palavra com fé. E por mais que não aconteceu no tempo que eu queria dela estudar nessa escola, esse ano a vaga saiu para ela na escola do lado aqui de casa, porque mesmo a gente ter mudado para cá em junho do ano passado, eu não consegui, como era já meio do ano, não consegui a vaga para ela aqui. Aí ela estudou em outra escola que é 15 minutos daqui de casa. E aí, gente, desculpa, né, porque tá passando muito ônibus aqui na rua, enfim, por isso que tá tendo esses barulhos. Mas voltando aqui, e aí eu não desisti, eu não perdi a fé, eu continuei orando e profetizando e declarando. Aí quando foi esse ano, eu já tava, sabe, sentindo no meu espírito que a vaga ia ser dela aqui do lado da escola, gente. E eu consegui a vaga para a honra e glória do Senhor. Então, ano passado ela passou o resto do ano todo estudando longe, mas esse ano eu consegui a vaga aqui do lado de casa. Tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é um testemunho que eu estou contando para você, que tudo aquilo que Deus faz na nossa vida a gente deve testemunhar, sabe? Confiar nele. Eu conto isso para que a sua fé seja edificada, a sua confiança em Deus seja renovada, restaurada. E assim, eu sou muito feliz aqui onde eu moro agora. Vai parar por aqui? Não, eu tenho muitos sonhos ainda, sabe? Eu tenho o sonho de ter uma casa própria, uma casa minha mesmo. Mas tudo isso eu sei que vai acontecer no tempo do Senhor. E assim, Deus cuida de detalhes, tá? Estou aqui para te encorajar, para ter fé, confiar. Ter o seu caderninho de oração. Comenta aqui agora nos comentários se você, a partir de hoje, vai ter um caderninho de oração, onde você vai anotar suas experiências com Deus, seus pedidos de oração, suas respostas de Deus, para você sentir mais perto de Deus, se aproximar mais dele, aumentar a sua fé, ter sua fé edificada, renovada. E é isso, gente. Não conto isso assim para me engrandecer, nada disso. Mas para que o nome do Senhor seja glorificado, engrandecido, para você ver como que Deus é poderoso. Deus é o Deus do impossível. Talvez para algumas pessoas os nossos sonhos é algo bobo, né? Nossa, você sonha isso, parece que é algo bobo. Mas pra mim, no meu caso, isso pra mim é algo muito importante. Era muito importante conseguir morar mais perto da igreja, porque eu gosto de estar na igreja, assim, em todos os eventos eu gosto de estar lá na igreja, nas quartas, nos domingos, tudo que tem lá eu quero estar, na quinta-feira. Enfim, isso foi muito importante pra mim. E assim, e até hoje, quando eu lembro disso, sabe, eu sou muito grata. Todos os dias eu acordo aqui nessa casa dando glória a Deus, agradecida, com o coração transbordando. Porque, sabe, o cuidado do Pai, Deus é Pai, Ele ama, Ele cuida da gente. E assim, eu não tenho palavras, gente, para expressar o amor de Deus. Você precisa buscar ter a sua experiência com Deus. Sabe, busca que você vai encontrar. A palavra de Deus diz que se você buscar, você vai encontrar. Busca o Senhor de todo o seu coração. Busque ter experiências com Deus, jejua, ora, para que a sua fé seja edificada. Deixe aqui nos comentários se você agora vai ter o seu caderninho de oração. Conte também suas experiências que você teve com Deus. Conte também, se quiser deixar aqui o seu testemunho para que outras vidas sejam edificadas, eu vou amar ler seus comentários, tá? Para eu também ser edificada com os seus testemunhos, eu vou amar ler cada um. E compartilhe esse vídeo com mais alguém, né? Pessoas
precisa ouvir isso, para que tem muita gente aí com a fé fria, muitas pessoas estão desanimadas, acham que Deus, né, não faz mais milagre, mas Deus ainda faz milagre. Jesus, Ele ama nos curar, Ele ama cuidar da gente, realizar nossos sonhos, enfim, tenha um coração obediente. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus e até a próxima.